A gente volta a falar sobre a ida do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, à Câmara dos Deputados hoje. Ao comentar a lei Magnitsky, que pode ser usada para aplicar sanções contra autoridades brasileiras, o chanceler disse que ela é restrita aos Estados Unidos e não vale no Brasil. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, entre aspas, muito provavelmente sofrerá sanções com base nessa lei. Mas quem vai explicar tudo para a gente na tela aqui é a Carol Rosito. Carol. Pois é, Yuri, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participava da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, foi convocado pelos parlamentares para falar sobre vários assuntos, principalmente sobre essa questão da relação com os Estados Unidos, sobre a restrição do visto às autoridades, no momento em que exatamente os Estados Unidos anunciavam, né, essa nova medida que pode restringir a entrada de autoridades mirando especificamente ali no ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele foi questionado, o chanceler, pela deputada Rosângela Moro, sobre o que ele pensava sobre a lei americana. Ele respondeu que a lei é restrita aos Estados Unidos, que não vale no Brasil, né, que pode ser aplicada, não pode ser aplicada no território brasileiro, ela é aplicada apenas no território norte-americano. Comentou de maneira geral a decisão de Trump, então, em restringir o visto de autoridades, que segundo o anúncio ali se refere, né, a pessoas que são cúmplices de censuras a americanos. Ele diz que isso é uma política de Estado, é uma decisão de soberania, cabe ali, né, a cada país, também muitas vezes discutidas em acordos bilaterais, e que cada país é livre para decidir conceder ou não um visto de entrada, principalmente em relação à entrada de autoridades. O deputado Carlos Zaratini, do PT, também questionou o ministro durante a audiência sobre o que ele chamou de ingerência dos americanos, que desejam impor sanções a ministros do STF. Mauro Vieira também respondeu a essa pergunta e disse que o interesse brasileiro está sempre em primeiro lugar na relação com outros países, incluindo os Estados Unidos. Vamos lembrar que aqui no Congresso Nacional repercutiu bastante já a decisão tomada pelos Estados Unidos, governistas se manifestando pelas redes sociais. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, fez uma crítica ali no X, né, fazendo críticas, dizendo que é uma afronta ao Brasil em relação à decisão que foi tomada, coloca ali em xeque a relação Brasil e Estados Unidos. Por hora, a gente segue acompanhando, então, as repercussões. Logo depois da audiência, Mauro Vieira não quis comentar a decisão que tinha acabado de sair, essa decisão do secretário de Estado norte-americano. Mas ele já tinha comentado durante essas 5 horas todas essas questões, né, essa questão que poderia aí trazer, de fato, essa restrição às autoridades brasileiras sobre a entrada, né, nos Estados Unidos. Yuri. Obrigada. Peguei daqui, Carol Rosito, obrigada pelas informações ao vivo de Brasília. Vou chamar o Pedro Venceslau para a gente falar sobre esse tema. Pedro, já em tela. Porque, Pedro, a gente sabe, né, dos interesses e do trabalho que as Big Techs vêm fazendo para evitar alguma legislação mais dura, mais punitiva, que responsabilize as plataformas pelas postagens dos usuários. Como é que esse tipo de ameaça ela se enquadra nas discussões aqui internas no Brasil que estão tentando emplacar sobre a regulação das redes? Débora, muita gente avalia, pode achar que isso tem alguma coisa a ver com essa articulação do Eduardo Bolsonaro com a direita brasileira em função da questão da anistia. Não tem nada a ver. A leitura do governo brasileiro é que isso se trata de uma ofensiva das Big Techs e revela a influência que elas têm na gestão de Donald Trump. Começou lá atrás com Mark Zuckerberg, depois avançou com Elon Musk e agora o governo americano monitora todos os países que articulam projetos de regulação das plataformas, das Big Techs. E no Brasil, o governo Lula deu diversas sinalizações de que pretende jogar peso político na regulação.
Tentou lá atrás com a PL da fake news, relatada pelo deputado Orlando Silva, não deu certo. O projeto estava pronto para ser votado, acabou voltando para a gaveta, até criaram uma comissão que acabou não andando, mas agora o episódio ganhou novo fôlego, especialmente depois daquele polêmico jantar no qual a primeira-dama Janja e o presidente Lula teriam abordado o assunto com o líder chinês, Xi Jinping. Então agora o governo americano, claro, monitora, mas não fez nenhum gesto diretamente que afeta o governo brasileiro. A carta de Marco Rubio, a fala dele, menciona a América Latina de forma bastante genérica, mas não fala do caso específico do Brasil. Então, por enquanto, o governo brasileiro está agindo com bastante cautela. E como disse agora, como a gente falou agora há pouco, o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, que conhece bem desse riscado da diplomacia, falou isso, que o Brasil agora tem que aguardar, que isso tudo tem uma certa cara de bravata, de ameaça, que não deve se concretizar, e que o governo brasileiro só vai dar uma resposta se de fato houver alguma atitude concreta em relação a autoridades brasileiras, o que ainda não aconteceu, até porque o projeto de regulação ainda não foi apresentado, não está acontecendo, por enquanto é apenas um debate ainda embrionário. Pois é. Pedro Venceslau, muito obrigado por enquanto, meu caro, que você ainda segue daqui a pouquinho aqui com o time do CNN Arena. Vem aqui o Theo Cury, é o aniversário dele hoje, minha gente, mas a gente botou o Theo para trabalhar bastante nesta quarta-feira. Os fatos, né? Os fatos se impõem e bom jornalista como o Theo Cury está no laço. E aí, Theo, quero a sua visão para esse ponto que o Pedro Venceslau nos deixa, né? Que você também, além de conhecer muito do judiciário, também tem um grande entendimento sobre os funcionamentos, os mecanismos da diplomacia. O quanto tudo que, né, o que o chanceler coloca nessa audiência, olha, lei americana vale no território americano, o Brasil tem as suas próprias leis, há um contexto de defesa da soberania que está permeando as reações tanto no judiciário quanto na diplomacia, nos poderes executivo e judiciário, Theo. Sem dúvida. E aí é importante esse ponto, Yuri. Como ainda não há uma manifestação formal por parte do presidente Lula ou do Palácio do Planalto, o que a gente tem visto hoje, e é muito importante isso, é uma construção de um entendimento do país. É uma construção que vem sendo feita, um entendimento que vem sendo formado sobre como o Brasil vai lidar com esse assunto e partindo da pessoa que elabora justamente essa política pública e de que maneira o Brasil se posiciona, que é o ministro das Relações Exteriores. Então, o fato de haver esse posicionamento por parte do ministro Mauro Vieira já dá um indicativo sobre como o governo brasileiro vai lidar com esse assunto e qual que é a percepção do governo brasileiro sobre o que está acontecendo, sobre os anúncios feitos pelo governo norte-americano. Então, o Mauro Vieira diz que a lei de sanção dos Estados Unidos não vale para o Brasil. A gente tem dito aqui, mostrado que nos bastidores do Supremo Tribunal Federal trata-se de uma defesa ali da soberania nacional, são decisões da justiça que precisam ser aceitas ou não, podem ser questionadas juridicamente, pode-se gostar ou não, mas é preciso respeitar. E aí, uma decisão, um anúncio como esse dos Estados Unidos é visto como uma forma de retaliação de algo que está dentro da soberania, dos limites de atuação do Supremo Tribunal Federal. Acho importante essa manifestação do ministro, não só por ser o ministro falando em um dia de uma decisão muito importante, com repercussão e impacto aqui no Brasil, mas porque mostra o início de uma construção do entendimento do país com relação a esse assunto.